Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esta paz que excede a todo entendimento humano. Eu louvo a Deus por mais um momento, por estarmos aqui na presença de Deus e junto com vocês aprendendo a bendita palavra de Deus. Hoje nós trataremos da lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, a qual tem o título O Avivamento e a Missão da Igreja. Estamos estudando uma série de lições que aborda a respeito do avivamento, e depois que nós estudamos o avivamento no mundo, o avivamento no Brasil, o avivamento na vida pessoal, hoje nós estamos tratando do avivamento e a missão da igreja, se bem que uma igreja só é avivada a partir do momento que cada crente individualmente seja avivado, uma vez que a igreja é um conjunto de pessoas, um conjunto de famílias que se juntam para aprender, glorificar ao Senhor Jesus Cristo e pregar o Evangelho. A igreja tem 3 missões fundamentais: proclamação, a comunhão e o serviço. A proclamação é a missão magna da igreja. A proclamação, que é a pregação do Evangelho, a divulgação da mensagem salvífica do Reino de Deus, é a mais importante, porque, havendo proclamação, as demais seguem, não resta dúvida. E hoje, na lição muito oportuna para os dias de hoje, porque a igreja precisa de um despertamento, e é justamente esse despertamento consiste em reacender a chama que existe no coração de cada crente. Deus não nos chamou para viver em um estado latente. A igreja já passou a sua fase embrionária e agora nós estamos na igreja do arrebatamento, a igreja dos últimos dias. A lição tem como texto bíblico básico o que está lá em Marcos, capítulo 15. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, e se beberem algumas coisas mortíferas não lhe fará dano algum. Bom, a lição aqui, o texto bíblico básico está justamente aqui, que é justamente o texto de ouro. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Ponto final. A lição, ela aborda 3 tópicos. Nós vamos, de uma forma expositiva, analisar cada um deles. No primeiro tópico, a lição, o item diz: o avivamento após a ressurreição de Cristo. Amados, com a morte do Senhor Jesus Cristo,
os seus discípulos que eram incrédulos, eu quero frisar isso, lamentavelmente, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E com a sua morte, houve uma tristeza generalizada entre todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo, porque embora o Senhor Jesus por várias vezes tenha dito para eles que iria ressuscitar, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta, eles não acreditavam. Isso é uma pena. Nenhum discípulo acreditava que Jesus Cristo havia ressuscitado. Embora o testemunho daquelas mulheres que chegaram e viram o túmulo vazio, saíram proclamando esta verdade, que Jesus Cristo havia ressuscitado, mas mesmo assim, eles não se convenceram. Eles estavam realmente pensando que Jesus estava morto. Tanto é que os 2 discípulos de Jesus, narrado pela Bíblia, que ia pelo caminho de Emaús, eles estavam voltando para as suas origens. Eles estavam voltando para casa, tristes, cabisbaixos, quando Cristo ressurreto apareceu para ele. Observa que Jesus apareceu várias vezes depois da sua ressurreição. Mas sempre houve uma negatividade, um impacto negativo daquelas aparições. Então foi preciso que Jesus, após a sua ressurreição, mostrasse para eles que ele estava vivo. Porque se Jesus não tivesse tido esse comportamento, com certeza, esta fé, essa doutrina da ressurreição de Cristo, jamais teria se propagado. Então Jesus, conhecendo os corações de cada um deles, Jesus sabendo que eles não estavam plenamente nascidos de novo, então Jesus resolveu aparecer para os seus discípulos, apareceu no caminho de Emaús, para esses 2, que por sinal um deles era parente de Jesus. Então, somente depois que Jesus sentou-se à mesa, observa como é a cegueira espiritual. Eles não reconheceram o Mestre. Ou porque Jesus apareceu com outra fisionomia, ou porque eles estavam tão desiludidos que não observaram bem que tratava-se de uma pessoa tão íntima dele. Caminharam juntos até chegar à sua residência. Na minha concepção, o Senhor Jesus já estava com uma fisionomia diferente, jovem, de 30 anos, e com outro aspecto, possivelmente, porque Jesus queria que eles crescem pela fé. Então, somente com o gesto, como Jesus sentou-se à mesa e partiu o pão e abençoou, foi que eles acordaram, chegando a perguntar uns aos outros: mas será que não ardia os nossos corações? E você, prezado amigo, irmão, não arde o seu coração com a presença do Senhor Jesus Cristo? Você crê que realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos e é o único Senhor e Salvador? Isto é suficiente para que você seja arrebatado, para que você chegue aos céus. Está aqui no texto áureo: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado.
É só quem não crê que será condenado. Só quem não crê. Ele não falou que quem não for batizado não será salvo. Não está assim no texto. Está dizendo que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, somente os que não crê, é que será condenado. Então, no período em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos, começou aí as primeiras fagulhas de um avivamento. O avivamento começou a se acender justamente ainda nesse período em que o Senhor Jesus Cristo estava ressurreto, aparecendo entre os seus discípulos, apareceu para outros discípulos, dentro de um quarto trancado. Eles estavam com medo dos judeus, com medo de serem mortos, de serem presos por serem seguidores de Jesus Cristo. Então, por conta disso, eles estavam trancados e Jesus apareceu a ele, apareceu num corpo ressurreto, passou pelas paredes. Eu acho que isso já seria o suficiente para se crer nesse Cristo magnífico, porque Tomé, ele fez uma declaração incrédula de se ele não tocasse em Jesus Cristo, não creria, se não visse as suas mãos e seus pés cravados. Então eles estavam ali reunidos, Jesus aparece a eles e manda que Tomé tocasse nele. Foi suficiente para Tomé ficar crente, ser avivado. A declaração de Tomé foi sublime. Meu Senhor e meu Deus. Essa é uma frase linda. Que todos possam também declarar isso. Meu Senhor e meu Deus. Porque a partir do momento que alguém reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo, não é somente confessar que Ele é Senhor, nós temos que obedecer às suas ordens. O servo obedece ao seu Senhor de forma incondicional. E Tomé, ele acreditou a partir daquele momento. Depois ele apareceu na praia para outros discípulos e comeu com ele, bebeu com ele em corpo ressurreto, comeu pão, assou peixe. No momento eles nem perguntavam mais, porque eles já sabiam que tratava-se do Senhor Jesus Cristo. E dessa vez, a investida foi com Pedro. Quando ele pergunta a Pedro: tu me amas? Interessante esse diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro, tu me amas? O interessante é que por 3 vezes Jesus perguntou isso a Pedro, e somente quando a resposta convenceu a Jesus, foi que Jesus lhe incumbiu de uma missão. Qual foi a resposta então? Quando ele disse que amava a Jesus do mesmo jeito que Jesus o amava, porque até então, por 2 vezes, lá no original grego, nós encontramos um esclarecimento a esse respeito. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus usava o verbo agapô. E Pedro usava o verbo philo, agapouso. E Pedro dizia, aliás, Jesus dizia agapomo, e Pedro dizia filoso. Que na realidade o verbo filos, ou filou, é também amar, mas é o amor de amigo, é aquele amor de amizade. Não é esse amor que Jesus espera de nós. O amor de Deus é o agape, o verbo agapô,
verbo amar, e somente quando Pedro disse o verbo correto, a forma correta do verbo, então recebeu a missão: apacenta as minhas ovelhas. Isso é proclamação, isso é pregação do Evangelho. Para se pregar o Evangelho é preciso que tenha amor, mas o mesmo amor que Deus sente pelos pecadores, que sente por nós. O amor incondicional, um amor de sacrifício. É este o amor que Deus requer dos seus filhos. Então, amados, esse avivamento se acendeu justamente quando eles tiveram o primeiro contato com o Senhor Jesus, depois de ressurreto, e depois se acendeu mais ainda quando foi descido o Espírito Santo em Pentecostes. Ali foi o selo, ali foi a marca do avivamento de toda a igreja. No item 2, nós encontramos o avivamento na missão da igreja local. Aí que vem a questão de Samaria, Judéia e confins na terra. Pregar na Judéia é quando nós pregamos aos nossos entornos, ao redor, pregamos aos nossos vizinhos, pregamos à nossa família, pregamos em nosso bairro. Esta é a forma de missão muito importante, porque é preciso que as pessoas que nos conhecem, as pessoas que convivem conosco, ela tenha realmente uma convicção de quem nós somos, e a nossa vida fala mais alto. A vida da igreja fala mais alto. Como é que está a igreja local? A igreja não precisa ter placa, a igreja não precisa ter fachada, a igreja não precisa ter nome, a igreja precisa tão somente divulgar a mensagem salvífica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A missão local da igreja é a missão na sua cidade. O povo precisa ver como é que estão as igrejas entre si. A igreja A está bem com a igreja B e, por sua vez, a igreja C está bem com a igreja A e com a igreja B. Eles são tratados como irmãos, porque a princípio eu disse que a igreja tinha 3 missões básicas, e entre essas missões é a comunhão, a proclamação, comunhão e serviço. São as 3 missões. A igreja está sustentada sobre um tripé: proclamação, comunhão e serviço. A comunhão, ela reflete na vida das outras pessoas, das pessoas não crentes, quem somos nós. A comunhão é a convivência entre os meus vizinhos, principalmente os vizinhos não crentes, e também as nossas igrejas vizinhas. Eu chamo de comunhão se eu chegar em qualquer igreja e disser, posso entrar e ser acolhido. Eu posso entrar em qualquer igreja, em qualquer denominação. Eu posso falar do amor de Cristo na sua igreja. A sua igreja tem fachada diferente. Qual é a cor da parede da sua igreja? Eu preciso diferenciar? Ou eu preciso
tão somente ser unidos pelo laço do Calvário. Eu posso chamar isso de avivamento quando uma das missões da igreja não é cumprida? A comunhão. A comunhão é a convivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas, principalmente entre a igreja. A igreja local precisa demonstrar realmente o que é avivamento. No item 2, ou melhor, no item 3, o avivamento e as missões transculturais. Ora, nós tivemos o avivamento na igreja local, porque tudo bem, pregar o evangelho, porque tem igreja que é uma bênção na pregação do evangelho. Desculpe a minha crítica. Elas pregam muito bem, cumprem uma parte, e a outra parte, cadê a comunhão? Entre outras igrejas. Jesus Cristo não tem várias igrejas, ele falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo bem que você bote nome diferente, que tenha CNPJ diferente, que viva em locais diferentes, mas que você pregue a mesma mensagem, a mesma unidade, a mesma comunhão. Isto é o que deve marcar a igreja local. A missão, o avivamento e as missões transculturais. Ora, primeiro, eu preciso pregar em Jerusalém. Preciso pregar em Samaria. Preciso pregar na Judeia. E preciso também pregar nos confins da terra. Mas eu quero afirmar para vocês que quando a gente, outra vez eu volto ao texto original no grego, e quando nós observamos o verbo pregar no grego, ele continua na voz ativa. Isso significa dizer que é uma ação contínua, uma ação linear. Em outras palavras, ao mesmo tempo que eu prego na Judeia, eu prego em Jerusalém, eu prego em Samaria e prego nos confins da terra. Uma ação contínua, ininterrupta. Isso é que demonstra a voz ativa na língua grega. Ação linear. Continue pregando, não é para pregar e parar. É uma ação constante. A voz ativa do verbo indica uma ação contínua, uma ação constante. A missão transcultural, ela deve ser executada no mesmo instante em que nós estamos pregando na igreja local, no nosso bairro, na nossa cidade e no nosso país. As pessoas precisam conhecer a mensagem salvífica do Senhor Jesus. Missão transcultural é quando nós ultrapassamos as nossas culturas, a nossa língua, os nossos costumes e iremos levar Cristo a essas pessoas. Que infelizmente o mundo que jaz no maligno, existe uma carência sem precedente do Evangelho de Jesus Cristo. Observem que, infelizmente, no momento,
o continente que mais precisa de uma evangelização é a própria Europa. Parece incrível, né? Parece uma ironia. Foi lá que ele começou a pregar, que saíram os grandes missionários. É lá o berço do Evangelho. Mas a igreja praticamente está morta ali na Europa. 80% das pessoas da Holanda eram evangélicas. Hoje se inverteu. 80% não são crentes. Isso aplica-se aos demais países. As poucas igrejas que estão lá, elas ainda não sentiram, não provaram o avivamento. São religiões com cultos rituais, com normas, com regras, mas precisa o mover do Espírito naquele local. A igreja precisa se expandir até aos confins da terra. Quem deve pregar o Evangelho? Quem deve fazer as missões transculturais? Todos nós. De qualquer forma. Agora, existem 3 maneiras básicas para se pregar o Evangelho, para se fazer missão transcultural. Seria indo, seria orando e seria contribuindo. E orar e contribuir. Nesse caso, se você faz uma dessas coisas, ou todas, você está fazendo missões transculturais. O que nós precisamos fazer é dar o nosso melhor para Cristo. Como fizeram em Antioquia. A igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária, uma igreja avivada, uma igreja poderosa, uma igreja que separou missionários. Quem foi o missionário que Jesus, que o Espírito Santo escolheu? O melhor. Separaram a Paulo e a Barnabé. Vocês imaginam logo quem eles mandaram para a cultura? Mas será que nós estamos pensando também dessa forma hoje? Quem é que nós estamos mandando para o campo missionário? Aquelas pessoas que você quer se livrar dele? Aquelas pessoas que lhe incomodam? Ou você está tirando o melhor que você tem no seu celeiro para entregar para a obra do Senhor Jesus Cristo? Lembre-se que missão transculturais, a obra de Jesus Cristo, não aceita trash. Vocês entenderam, né? Que eu não posso dizer se não ofende. Dizer em português. Não entregue trash para o campo missionário. Separe o melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Observa quais são os países que são mais carentes desse evangelho e leve a mensagem de salvação, a mensagem de vida para essas pessoas. A igreja precisa sair dessas 4 paredes, porque igreja não é simplesmente um templo. A igreja são pessoas, e pessoas dinâmicas, porque o evangelho é dinâmico, o evangelho é ação. Então é preciso que esse despertamento venha atingir a mente e o coração dessas pessoas.
Pregue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em todos os locais, em todos os momentos, em todas as ocasiões, porque assim nós não podemos dizer que somos avivados, porque é comum se pensar que o avivamento começa com Pentecostes e fica só no Pentecostes. O Pentecostes é o pontapé inicial. Você fala em línguas e profetiza. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, mas se você ficar somente falando línguas e profetizando, você não está fazendo a obra completa. Porque avivamento vai muito além disso. Avivamento é amor pelas almas. Avivamento é doação, avivamento é entrega. E entregar o melhor. Entregar todo o seu ser, tudo que você tem, tudo que você é para a obra de Cristo. É uma entrega sem reservas. É uma entrega incondicional. Será que nós estamos vivendo uma igreja mercantilista? E nós não estamos trabalhando com o mesmo amor que Pedro declarou a Jesus Cristo, o agapu, o verbo agapu é que deve estar plantado no seu coração. É o verbo de entrega. É um verbo aonde a pessoa se dá por inteiro de forma incondicional à causa de Cristo. É esse o evangelho que estamos pregando? Ou nós estamos fazendo comércio? Eu vou por tanto, eu recebo tanto. Igrejas crescem em quantidade, mas não crescem em qualidade. Igrejas crescem na horizontal, mas não crescem na vertical. Deus não está interessado em templo suntuoso, nem em quantidade de pessoas. Deus está interessado em vidas transformadas pelo seu amor. É isso que nós devemos e precisamos declarar. Lição oportuna, lição excelente, que precisa ser vivenciada por todos nós. Que Deus vos abençoe. E fique atento para a próxima lição, quando nós estaremos ensinando sobre vivendo no Espírito. Como é que eu posso viver no Espírito? Quando se vive no Espírito, nós praticamos tudo isso que acabamos de falar. Mas isso para o próximo domingo, para a próxima aula. Agradeço a sua paciência, a sua atenção. E mais uma vez eu peço, deixa o seu like, é tão importante. Aciona o sininho, porque quando você aciona esse sininho, a plataforma entende que você está interessado em mais vídeo e todas as vezes que for lançado um trabalho, você será notificado. Nos ajude a propagar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Seja um contribuinte desta obra, e você vai contribuir, sabe como? Assistindo às aulas e deixando o seu like. Isso é suficiente, tá bom demais. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.